Olá, este é o Futebol e suas histórias. Na última segunda-feira, fez 22 anos da tragédia de 11 de setembro, no qual houve um ataque terrorista às Torres Gêmeas. No vídeo de hoje, vamos mostrar como essa tragédia comoveu o mundo dos esportes. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no nosso canal, apoiando o nosso trabalho, fazendo com que o conhecimento chegue para mais pessoas e essas histórias se popularizem. No dia 11 de setembro de 2001, um acontecimento histórico chocou o mundo. 4 aviões comerciais foram sequestrados por terroristas e 3 ataques foram bem-sucedidos, 2 aviões atingindo as Torres Gêmeas, em Nova York, um avião atingiu o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, enquanto no último avião houve uma tentativa de retomar o controle por alguns passageiros e, por isso, caiu em um campo aberto, na Pensilvânia. Cerca de 3.000 pessoas foram mortas, centenas de bombeiros e policiais militares, pessoas que até hoje não foram identificadas. Outras pessoas morreram anos após o ataque, por causa da exposição aos gases nocivos. Um grande impacto na economia, bilhões de dólares de prejuízo. Também marcou uma intensificação por parte dos Estados Unidos no embate no Oriente Médio, invadindo o Afeganistão e o Iraque. Além disso, muitas teorias da conspiração foram levantadas ao longo dos anos e questões que jamais foram respondidas. O mundo parou e diversas homenagens foram feitas ao redor do mundo. Nos esportes não foi diferente. Nos Estados Unidos, dirigentes das ligas e das federações responsáveis pelo campeonato de beisebol, hóquei sobre gelo, tênis, golfe e futebol viram-se obrigados a interromper as rodadas previstas na semana. No retorno das rodadas de beisebol e de futebol americano, muitas homenagens foram feitas, emocionando o público, e esse foi um papel muito importante dos esportes na sociedade estadunidense, pois o esporte ajudou na recuperação das pessoas e em reconstruir uma união na sociedade. Indo para o futebol, é interessante pensar que Estados Unidos e Irã se enfrentaram pela Copa do Mundo de 98, no qual os iranianos saíram vencedores. Foi uma partida histórica não pelo futebol apresentado, mas por se tratarem de 2 inimigos políticos, há quase 10 anos. Havia uma preocupação com a segurança das pessoas nesse jogo, mas os atletas deram uma aula de esportividade. Os jogadores iranianos ofereceram flores aos estadunidenses e todos os atletas tiraram uma foto juntos e abraçados. Vários torcedores levantaram bandeiras dos Estados Unidos ao lado da bandeira do Irã. Esse foi um grande exemplo de que futebol se mistura com política e pode ser um espaço para a expressão da vontade do povo, que pedia a paz entre os países. Voltando para 2001, a Liga dos Campeões não teve sua rodada adiada após os ataques terroristas, mas foi determinado que, antes dos jogos, fosse respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem à tragédia. Um detalhe é que 8 jogos da Liga dos Campeões aconteceram exatamente no dia do ataque. Há uma história inusitada sobre um norte-americano que foi salvo por causa de um dos jogos da Liga dos Campeões, um Roma e Real Madrid, na Itália. Filho de imigrantes italianos, Anthony Zomparelli, torcedor apaixonado do Roma, trabalhava em uma empresa de corretagem de seguros que funcionava em uma das Torres Gêmeas, no 100º andar. No 11 de setembro, ele ligou para o seu chefe e alegou que não poderia trabalhar, porque estava doente. Na verdade, Anthony queria assistir esse jogaço no Estádio Olímpico e nem imaginava que estava se livrando de passar por um episódio que poderia tirar a sua vida. Para a tristeza momentânea de Anthony, o Roma perdeu para o Real Madrid, mas com certeza ele sentiu um grande alívio por ter faltado trabalho. O Campeonato Brasileiro estava na 10ª rodada e não houve adiamento na 11ª, pois os ataques aconteceram em uma terça-feira, mas os jogos no Brasil só aconteceram no sábado e no domingo. No entanto, o assunto ainda estava em alta nos jornais brasileiros da época e o futebol brasileiro estava bem movimentado, principalmente no Vasco da Gama. No momento, estava acontecendo desavenças entre o jogador Romário e a principal torcida organizada vascaína, a Força Jovem do Vasco. Na 11ª rodada, o Vasco perdeu dentro de casa para o Bahia e o clima piorou entre os dois lados. No Jornal do Brasil,
um jornalista publicou um texto condenando as atitudes da torcida organizada e comparou as organizadas com os grupos terroristas. Há um parentesco óbvio entre os fanáticos que explodem edifícios nos Estados Unidos e as torcidas organizadas que espancam adversários e hostilizam jogadores no Brasil. Na Série B, 4 jogos aconteceram um dia após os ataques, com o respeito de 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas dos ataques terroristas. Porém, havia um assunto que estava em alta na época e parece ser muito atual se compararmos com acontecimentos recentes do futebol. Naquele ano, estava em andamento a CPI do futebol. Até aquele momento, foi a maior investigação já promovida no esporte. Foram descritas suspeitas que levavam ao envolvimento direto dos principais dirigentes dos clubes brasileiros, entre crimes de lavagem de dinheiro, desvio de recursos de várias competições, incluindo o Mundial de Clubes, realizado no Brasil, crime contra o patrimônio da CBF e crimes contra o sistema tributário envolvendo transferências de jogadores entre clubes. Entre os principais acusados estavam Ricardo Teixeira, presidente da CBF, Eduardo José Fará, presidente da Federação Paulista, e uma figura icônica chamada Eurico Miranda, na época, deputado federal e presidente do Vasco. Eurico Miranda iria depor a CPI que apurava falcatruas no futebol. Tal depoimento era muito esperado pelo mundo do futebol brasileiro e, principalmente, pela comissão que formava a CPI. A polêmica crescia à medida que Eurico queria receber a todo custo a comissão em seu gabinete, o que contrariou os senadores, pois eles pretendiam forçar a transmissão do interrogatório pelas câmeras da TV Senado. O clima que se instaurou com a tragédia nos Estados Unidos ajudou a sepultar os planos dos integrantes da CPI, que tiveram esse embate político sendo adiado. O resultado dessa CPI foi o resgate de quase 130 milhões de reais aos cofres públicos. Você imaginava que os ataques terroristas do 11 de setembro influenciaram dessa forma o mundo dos esportes? Deixe seu comentário falando sobre o que achou. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Postamos vídeos novos toda sexta-feira, às 4 da tarde. Até a próxima!